A lenda dos ladrões de gravidade. Havia um tempo em que a gravidade não era uma força cega que puxava todas as coisas igualmente para baixo. Ela tinha vontade, consciência, memória e podia ser roubada. No último vale, antes do fim do mundo, onde as montanhas se curvavam para dentro como costelas protegendo um coração, existia uma cidade chamada Raíza. Era um lugar impossível, construído em camadas verticais ao longo de um precipício sem fundo. As casas grudavam nas paredes rochosas como cracas em um navio, conectadas por pontes que balançavam sobre abismos que ninguém jamais ousara medir. Os habitantes de Raíza eram chamados de ancorados, pois cada um deles carregava dentro do peito uma pedra especial, seu âncora pessoal. Essa pedra era única para cada indivíduo, formada no momento de seu nascimento a partir da primeira lágrima que choravam. Ela crescia dentro do corpo como um segundo coração, pulsando com um peso que não era físico, mas existencial. Quanto mais experiências você vivenciava, mais responsabilidades acumulava, mais conexões criava, mais pesado seu âncora se tornava. E era esse peso que mantinha as pessoas presas ao chão. Sem o âncora, você flutuaria. Não para o céu, isso seria muito simples. Você flutuaria para longe da própria realidade, dissolvendo-se na não existência como fumaça em vento forte. O âncora era o que te mantinha real, o que te impedia de ser esquecido pelo universo. Governava Raíza um conselho de 7 anciões, cada um com âncoras tão pesados que mal conseguiam se mover. Eles se sentavam em tronos de ferro no nível mais baixo da cidade, literalmente afundando no chão sob o peso de suas próprias existências. Diziam que o ancião mais velho, Graviton, tinha vivido tanto e amado tanto e perdido tanto que seu âncora pesava mais que uma montanha. Ele não saíra de sua cadeira em 50 anos, e o solo ao redor dele havia se deformado em uma cratera. Mas nem todos aceitavam esse destino. Nas sombras dos níveis superiores de Raíza, onde o ar era rarefeito e apenas os jovens e imprudentes se aventuravam, existia uma sociedade secreta, os ladrões de gravidade. Eles haviam descoberto um método proibido de extrair o peso de seus âncoras, tornando-se progressivamente mais leves, mais livres, mais capazes de escalar as alturas vertiginosas da cidade. O líder dos ladrões era um homem chamado Lévitas. Ele nascera no nível mais baixo de Raíza, filho de pais tão pesados que não podiam sequer erguer os braços para abraçá-lo. Crescera observando-os afundarem lentamente no chão, literalmente sendo puxados para dentro da terra pelo peso de suas próprias vidas. E jurou que nunca se tornaria como eles. Aos 15 anos, Lévitas fez sua primeira extração. Usando uma faca de obsidiana e uma coragem nascida do desespero, ele cortou fora um pedaço de seu próprio âncora. A dor foi indescritível. Não física, mas metafísica, como se arrancasse parte da própria alma. Mas quando a agonia passou, ele descobriu algo maravilhoso. Podia pular mais alto, mover-se mais rápido, sentir-se mais livre. O pedaço extraído do âncora não desapareceu. Cristalizou-se em sua mão, tornando-se uma pequena pedra brilhante. E quando ele a jogou ao chão, o fragmento afundou na rocha como se fosse líquida, desaparecendo para sempre. Ele descobrira como descartar peso existencial, como apagar experiências, como se tornar menos real para se tornar mais livre. Logo outros se juntaram a ele. Jovens que não queriam carregar o peso de suas heranças, amantes que queriam esquecer perdas dolorosas, sonhadores que sentiam suas ambições sendo esmagadas pelo peso das expectativas. Levitas ensinava a todos o método, cobrando apenas uma coisa: lealdade absoluta aos ladrões de gravidade. Com o tempo, o grupo desenvolveu técnicas mais sofisticadas. Aprenderam a roubar gravidade não apenas de si mesmos, mas de outras pessoas. Durante a noite,
Entravam nas casas dos ancorados mais pesados e extraíam fragmentos de seus âncoras enquanto dormiam. As vítimas acordavam sentindo-se estranhamente vazias, incapazes de lembrar certos momentos de suas vidas, como se pedaços de suas memórias tivessem sido apagados, porque era exatamente isso que acontecia. Cada fragmento de âncora roubado era uma memória, uma conexão, uma experiência. Roubar gravidade de alguém era roubar pedaços de sua história. Mas os ladrões não se importavam. Eles acumulavam os fragmentos roubados em um cofre secreto nos níveis mais altos da cidade, onde construíram seu quartel-general, um palácio flutuante que desafiava todas as leis de Raíza, sustentado pela leveza roubada de milhares de vítimas. Foi quando nasceu Terrena. Ela veio ao mundo durante um terremoto, quando Raíza tremia tão violentamente que parecia que a própria montanha tentaria sacudir a cidade para fora dela. Sua mãe morreu no parto, e seu pai, consumido pela dor, arrancou seu próprio âncora e o jogou no abismo, preferindo a não existência à agonia de viver sem sua amada. Terrena cresceu órfã, criada coletivamente pelos vizinhos do nível médio. Mas desde pequena, ela era diferente. Seu âncora nunca cresceu normalmente. Enquanto outras crianças desenvolviam pedras cada vez mais pesadas, conforme acumulavam experiências, o de Terrena permanecia pequeno, quase translúcido, como se recusasse a se solidificar. Os médicos não conseguiam explicar. Os sacerdotes diziam que era um mau presságio. Algumas pessoas sussurravam que ela era amaldiçoada, que herdara a falta de peso de seu pai, que eventualmente flutuaria para longe e seria esquecida. Mas Terrena não flutuava. Ela se segurava. Através de pura força de vontade, amarrava-se à realidade quando seu âncora falhava. Desenvolveu uma conexão única com a cidade. Podia sentir a gravidade não como força, mas como relacionamento. Sentia quando a montanha puxava a cidade com amor, quando o abismo a chamava com fome, quando o céu a tentava com promessas de liberdade. Aos 16 anos, Terrena testemunhou seu primeiro roubo. Ela acordou no meio da noite com uma sensação estranha, como se algo fundamental estivesse sendo arrancado do mundo. Levantou-se e viu, através da janela, uma figura encapuzada saindo da casa vizinha. A pessoa movia-se com uma leveza antinatural, pulando de telhado em telhado, como se a gravidade mal a tocasse. Terrena seguiu. A perseguição a levou para cima, sempre para cima, através dos níveis progressivamente mais altos de Raíza. Ela nunca estivera tão alto. O ar era fino e ela se sentia tonta, mas continuou guiada por uma compulsão que não compreendia completamente. Finalmente, chegou ao palácio flutuante dos ladrões de gravidade. Era obsceno na sua beleza. Uma estrutura impossível de mármore branco e cristal, suspensa no ar por correntes feitas de luz invertida. Jardins cresciam de cabeça para baixo do teto, flores desafiando a gravidade com pétalas que flutuavam para cima. E no centro de tudo, em um trono que não tocava o chão, sentava-se Levitas. Ele era jovem, surpreendentemente jovem, parecendo ter não mais de 20 anos, apesar de Terrena saber que ele fundara os ladrões décadas atrás. Mas é claro que parecia jovem. Ele cortara tanto de seu âncora, descartara tantas experiências, que seu corpo refletia a ausência de tempo vivido. Bem-vinda, disse Levitas, sua voz assustadoramente leve, como se as palavras mal tivessem substância. A menina sem peso. Eu esperava por você. Terrena ficou paralisada. Você me conhece? Conheço seu tipo. Nascida leve, destinada a flutuar. Você luta contra sua natureza, mas por quê? O peso é prisão. Eu ofereço liberdade. Ele flutuou até ela, descendo do trono sem realmente descer, simplesmente existindo em outro lugar. De perto, Terrena viu algo perturbador. Levitas era parcialmente transparente. Podia ver através dele como se ele fosse feito de vidro fosco. Você está desaparecendo, Terrena sussurrou. Levitas sorriu. Estou me libertando.
Cada pedaço de peso que descarto, mais próximo fico da verdadeira liberdade. Existência sem ser, consciência sem corpo, pensamento sem forma. É a evolução final. É suicídio, Terrena retrucou. Você está se apagando. Ou vocês é que são prisioneiros que aprenderam a amar suas correntes. Lévitas estendeu a mão, e nela brilhava um fragmento de âncora, fresco, ainda quente. Acabei de colher isso do seu vizinho. Ele não precisava dessa memória. Era apenas peso morto. Terrena sentiu raiva inundar seu peito. Você não tem o direito de decidir isso. Tenho o direito de me libertar. E de libertar outros. Junte-se a nós, Terrena. Você já é meio flutuante. Deixe-me completar o trabalho. Corte esse âncora patético que mal te segura e seja verdadeiramente livre. Por um momento, Terrena foi tentada. A ideia de não mais lutar, de simplesmente deixar-se ir, era sedutora. Mas então pensou em seus vizinhos, nas pessoas que a criaram, nas histórias que compartilharam, nas refeições que dividiram. Cada memória era peso, sim, mas era peso que a mantinha conectada, que a tornava real, que a fazia importar. Não, ela disse, peso não é prisão, é propósito. Lévitas recuou como se tivesse sido golpeado. Tola, você escolhe escravidão. Escolho existir completamente. Você é o escravo, Lévitas. Escravo do medo de viver plenamente, de carregar consequências, de deixar marcas reais no mundo. Prefere desaparecer do que arriscar ser pesado. A acusação ecoou pelo palácio flutuante e algo estranho aconteceu. As paredes tremeram. As correntes de luz invertida vacilaram. E Terrena compreendeu. O palácio era construído não apenas com gravidade roubada, mas com a negação coletiva dos ladrões. Era sustentado por suas recusas em existir plenamente. E uma afirmação forte o suficiente podia derrubá-lo. Eu escolho peso! Terrena gritou, sua voz trovejando pelo espaço impossível. Escolho memória, escolho conexão, escolho existir! Seu âncora, aquele pequeno cristal translúcido em seu peito, de repente pulsou e começou a crescer, não porque ela acumulara mais experiências naquele momento, mas porque finalmente aceitara as que já tinha. Todas as memórias de ser órfã, toda a dor de perder os pais, toda a luta de não se encaixar, ela abraçou tudo. O peso a inundou, não como fardo, mas como fundação. E com esse peso, ela se tornou inamovível, uma âncora verdadeira, impossível de desalojar. O palácio flutuante começou a cair. Os ladrões de gravidade entraram em pânico. Sem peso suficiente, não podiam resistir à queda. Eles haviam se tornado tão leves que o primeiro puxão real de gravidade os esmagaria. Lévitas gritou ordens, mas sua voz era fraca demais para ser ouvida sobre o ruído do colapso. Terrena viu então os cofres se abrirem, derramando milhares de fragmentos de âncoras roubados. Pedaços de vidas, memórias cristalizadas, histórias sequestradas, e soube o que precisava fazer. Ela começou a colher os fragmentos, pressionando-os contra seu próprio peito. Cada um que absorvia trazia uma memória que não era sua. O primeiro beijo de alguém, o funeral de um estranho, a infância de uma pessoa que nunca conhecera. O peso era insuportável. Seu âncora cresceu tanto que ela começou a afundar através do chão do palácio em queda. Mas ela continuou. Absorveu centenas, depois milhares de memórias roubadas. Tornou-se depositária de histórias que não eram suas. Guardiã de pesos que outros haviam descartado. E quando seu âncora ficou tão massivo que a puxava através da realidade mesma, ela fez algo que ninguém pensara ser possível. Ela compartilhou o peso. Terrena gritou para os ladrões. Peguem de volta o que é seu. Aceitem suas histórias. Tornem-se reais novamente. Os fragmentos explodiram dela em todas as direções, voando de volta para seus donos originais, como aves migratórias retornando ao lar. Cada ladrão foi atingido por pedaços de sua própria história.
memórias que haviam tentado descartar, inundando de volta para eles. Muitos resistiram, tentaram empurrar os fragmentos para longe, recusando-se a aceitar de volta suas experiências dolorosas. E esses, inevitavelmente, flutuaram para longe durante a queda, dissolvendo-se na não existência com gritos que se tornavam progressivamente menos audíveis conforme eram esquecidos. Mas outros, os que ainda tinham coragem suficiente para existir, abraçaram seus fragmentos. Absorveram suas histórias de volta, tornando-se pesados novamente, reais novamente. E caíram. Caíram como meteoritos através dos níveis de Raíza, atravessando telhados e pontes. Mas antes que pudessem se espatifar no fundo, algo milagroso aconteceu. A cidade os pegou. As próprias paredes da montanha se flexionaram, criando redes de rocha para amortecer as quedas. Porque Raíza, perceberam os sobreviventes, estava viva. Sempre estivera. A montanha não era prisão, era mãe, e como qualquer mãe, pegaria seus filhos quando caíssem. Lévitas foi o último a cair. Ele tinha tão pouco de seu âncora restante que mal existia. Terrena o viu no último momento antes da dissolução. Um fantasma de pessoa, transparente como névoa, olhos arregalados em terror final. Eu não quero desaparecer, ele sussurrou, sua voz já um eco de eco. Terrena estendeu a mão. Então aceite ter sido real. E ofereceu a ele a única coisa que poderia salvá-lo, seus próprios fragmentos, aqueles que ele havia cortado primeiro, guardados por todos esses anos no centro de seu cofre pessoal. Suas primeiras memórias, sua infância, a dor de ver seus pais afundarem. Lévitas olhou para os fragmentos em horror. Eram tudo o que mais temia, o peso que o iniciara nessa jornada de fuga. Mas agora, enfrentando o nada absoluto, percebeu que peso e existência eram inseparáveis. Para ser, era preciso carregar. Ele pegou os fragmentos com mãos trêmulas. A dor foi tão intensa que ele gritou. Um grito que ecoou por toda a Raíza, mas era um som real, sólido, inegável. Era o grito de alguém que existia, verdadeira e completamente. E então caiu. Mas a montanha o pegou também. Nos meses que se seguiram, Raíza se transformou. Os ladrões reformados tornaram-se portadores, pessoas que voluntariamente carregavam as memórias dos outros quando estas se tornavam pesadas demais para serem suportadas sozinhas. Não roubando, mas compartilhando. Não esquecendo, mas sustentando coletivamente. Terrena tornou-se a primeira grande portadora. Seu âncora era tão massivo que ela mal podia se mover, mas descobriu que não precisava. As pessoas vinham até ela, trazendo suas dores, suas alegrias, seus pesos. E ela os segurava não sozinha, mas como parte de uma rede de portadores que distribuíam o peso entre si. Lévitas, agora totalmente sólido e pesado, tornou-se seu aprendiz. Ele passava os dias ajudando aqueles que ele havia roubado, devolvendo não apenas memórias, mas ensinando-os a ver peso, não como fardo, mas como prova de que haviam vivido. E os anciões, aqueles 7 fundadores tão pesados que não podiam se mover, foram libertados. Não tornando-se mais leves, mas aprendendo que não precisavam carregar tudo sozinhos. Quando dividiram seus pesos imensos com a comunidade, descobriram que podiam finalmente se levantar. Disse que Raíza ainda existe, ancorada em sua montanha-mãe, uma cidade onde peso é honrado ao invés de temido, e que se você algum dia se sentir muito pesado, como se suas experiências fossem te esmagar, pode encontrar o caminho até lá. Os portadores te receberão, não para tirar seu peso, mas para ajudá-lo a carregá-lo. Porque a lenda ensina que leveza não é liberdade, é ausência. Verdadeira liberdade é poder carregar seu peso e ainda assim dançar. É abraçar cada memória, cada cicatriz, cada momento doloroso ou alegre e dizer: isso me fez quem sou, isso me torna real.
Assim termina a lenda dos ladrões de gravidade, mas seu ensinamento permanece em cada momento que escolhemos sentir plenamente, ao invés de nos anestesiarmos, em cada memória dolorosa que decidimos manter ao invés de esquecer, em cada peso que carregamos, não como castigo, mas como evidência de que importamos. Porque Terrena provou que não somos muito pesados para o mundo. O mundo é forte o suficiente para nos segurar. E às vezes, quando tropeçamos sob nosso peso, não precisamos nos tornar mais leves. Apenas precisamos deixar outros nos ajudarem a carregar.